tema da nossa mensagem hoje é tempestades. E falar sobre tempestades nos assustam, né? Mas vocês vão entender o porquê de tudo isso. E a princípio eu quero ler com você. Todo mundo já abriu e eu não abri porque eu fiquei introduzindo, amém? Mas eu quero ler com você o versículo 4 de Atos 27. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Repita comigo essa última frase. Os ventos eram contrários. Durante nossas vidas, nós vivenciamos inúmeras tempestades, inúmeros momentos difíceis. E já há um tempão que o Senhor tinha colocado em meu coração uma série sobre tempestades. E o Espírito Santo me lembrava sobre 3 tipos de lutas. E quando eu falar em tempestades, eu quero que você pense aí nas lutas que nós enfrentamos. 3 tipos de tempestades que nós passamos ao longo das nossas vidas em diversos momentos. A primeira delas são aquelas tempestades, a gente chama de deserto, chama de vale, né? O crentez come no centro quando a gente começa a falar sobre isso. Mas a primeira delas é aquele tipo de situação que o Senhor nos permite viver. Que o Senhor nos faz viver. Eu acredito que todos nós já vivemos momentos difíceis sem razão. Simplesmente porque nós precisávamos ter os nossos corações provados. E precisávamos ter os nossos caráteres forjados pelo Senhor. O segundo tipo de tempestade é aquela tempestade que nos sobrevém quando nós nos acompanhamos de pessoas erradas. E às vezes aquela pessoa toma uma decisão na vida dela e acaba afetando todos ao seu redor. Isso aconteceu com Jonas. Os marinheiros naquela viagem enfrentaram uma tempestade severa. Por culpa deles? Não. Por causa do que Jonas havia feito, e eles estavam na companhia de Jonas e consequentemente veio sobre a vida deles. E o terceiro tipo de tempestade, as tempestades que nós procuramos. De vez em quando a gente se mete em umas situações que não devíamos nos meter. E a gente se mete por teimosia, a gente se mete por causa da obstinação do nosso coração, a gente se mete porque a gente faz de conta que não estamos ouvindo a voz de Deus. E é sobre essa terceira e última tempestade que nós vamos ver hoje. E eu quero que você leia aí de forma muito corrida. Atos 27, nós vamos ler juntos todo o capítulo. Na verdade, não todo o capítulo. A partir do versículo 4, nós vamos ler Atos 27. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a arrumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias. E foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Vamos parar por aí. Devido ao tempo, eu já vou passando os pontos para vocês que o Senhor falou ao meu coração e a gente vai lendo os versículos. Durante essa mensagem eu vou responder 3 perguntas. Nós vamos responder juntos 3 perguntas. Repita aí comigo. O que, por quê e como? O que nos faz caminhar rumo a essas tempestades? O que nos faz seguir com nossas próprias pernas rumo a essas tempestades, a essas decisões erradas que vão trazer sobre nossas vidas consequências às quais nós não deveríamos enfrentar. O primeiro motivo é que muitas vezes nós ouvimos outras direções e outras vozes. Oxente, tio Cláudio. Ô, Glória. Teve igual o senhor, domingo. A primeira delas é que nós ouvimos outras direções e outras vozes que muitas vezes não são compatíveis com as direções do Senhor. E ao invés de seguirmos as direções do Senhor,
nós, como bons humanos e teimosos, seguimos as direções contrárias. Seguimos as vozes contrárias. Olha o que aqui nos diz o versículo 10 de Atos 27. Senhores, antevejo que essa viagem vai ser desastrosa, com avarias, com percas e muito prejuízo. Não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Aqueles homens, eles foram guiados pela segurança humana. Eles olharam para Paulo, um preso, sem crédito algum, e escolheram rejeitar o que Paulo estava advertindo. E escolheram ficar com as palavras de quem lhes parecia experiente, o piloto e o proprietário do navio. Porém, queridos, muitas vezes nós subestimamos as pessoas as quais Deus usa para nos dar direções. Se aqueles homens tivessem ouvido o que o Senhor estava falando através de Paulo, eles não teriam enfrentado o que nós vamos ver que eles enfrentariam, que eles enfrentarão logo adiante. Eles foram guiados pela conveniência. E o ser humano é especialista em ser guiado pela conveniência, em fazer o que lhe parece melhor, em fazer o que lhe parece correto, em fazer o que lhe parece conveniente. Naquele momento, mais conveniente era ouvir as pessoas experientes, o piloto, o dono do barco. Quem era Paulo? Mais um preso de Roma. Mas a Bíblia nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E muitas vezes o Senhor vai usar as coisas loucas para nos advertir acerca do caminho que devemos seguir, acerca das direções as quais devemos seguir e das decisões que devemos tomar. Era muito mais conveniente para aqueles homens ouvir o comandante do que o preso. O preso não tinha crédito algum. Tenhamos cuidado, meus queridos, com as vozes experientes às quais nós temos dado ouvido. Ah, mas fulano é extremamente sábio. É alguém muito intelectual. Fulano já fez isso, isso e isso. Tem título aqui, título acolá. E às vezes Deus usa o irmãozinho que não completou nem o 2º grau direito. E se nós não tivermos cuidado por causa da conveniência humana, nós ouvimos as vozes contrárias e desprezamos os instrumentos de Deus, porque aos nossos olhos parecem loucura. Aos olhos desses homens parecia loucura enfrentar uma tempestade num cenário como aquele, porque versículos adiante nós veremos que os ventos pareciam favoráveis. E vamos prosseguir. A segunda coisa que nos faz caminhar rumo às tempestades é teimarmos contra o Senhor Deus. A gente tem repulsa à criança teimosa, a menino teimoso. Mas muito pior do que as crianças, muitas vezes somos nós, adultos, maduros, que teimamos contra a voz do nosso Deus. Esses dias nós estamos relendo Gênesis. E a serpente chega para Eva e questiona a direção do Senhor. Tenha muito cuidado, porque em muitos momentos da nossa vida, Satanás enviará serpentes para questionar as direções que o Senhor te dá. E para lançar em seu rosto que o Senhor está fazendo não é bom. Não é bem por aí. Não é conforme Ele disse. Não precisa você ser tão radical. Não é assim? E muitas vezes nós teimamos.
e insistimos em ser guiados pela conveniência, pelo que achamos que está correto, pelo que achamos que vai dar certo. Olha o que já tinha acontecido no versículo 4. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte, porque os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia, Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Sabe o que é que o versículo 4 ao versículo 9 narra? As evidências que o que Deus estava falando através de Paulo era o correto a ser feito. E muitas vezes nas nossas vidas espirituais nós estamos vendo as evidências. Nós estamos vendo as provas, quando na verdade, queridos, sejamos maduros o suficiente para reconhecer que, se tratando do nosso Deus, nós não precisamos de provas para confiar que o que Ele diz é o que deve ser feito. Mas por causa da sua graça e misericórdia e reconhecendo quem nós somos, muitas vezes o Senhor permite que vejamos as evidências. Mas mesmo assim, o que fazemos? O versículo 12 nos diz: levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando. Foram teimosos. Deram contra a ordem do Senhor. E foram contra todas as evidências que o Senhor tinha permitido serem reveladas de que aquela viagem não ia dar em boa coisa. Somos assim ou não somos? Nós nos enxergamos nesses marinheiros. Nós nos enxergamos nesses homens. E muitas vezes permitimos que a teimosia do nosso coração e a desconfiança de que Deus está fazendo algo bom nos conduza de acordo com os nossos próprios caminhos e as nossas próprias vontades. Olha o que é que diz Isaías 30, versículo 1. Você não precisa abrir. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus. Celebram pactos e alianças sem a minha aprovação. E tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. A terceira coisa que nos faz caminhar rumo à tempestade é seguirmos os impulsos gerados pela obstinação do nosso coração. Quando o nosso coração se endurece e diz: eu vou por aqui. Às vezes a gente diz: eu posso me lascar todinho, mas eu faço. Eu posso me lascar todinho, mas eu mostro que vai dar certo. Eu posso me lascar todinho, mas eu mostro que o que Cicrano, Fulano e Beltrano estão me orientando, muitas vezes de acordo com a palavra, não é do jeito que eles estão pensando. Eu sei me virar sozinho. Ninguém precisa mandar na minha vida. Da minha vida cuido eu. Vamos ver onde vai dar o na minha vida cuido eu. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul. Olha esse ventinho aqui, ó. Era assim o ventinho que estava lá, brandamente. Depois do comecinho já da tempestade veio um vento brando, olhem só. E acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Alguém tem a tradução aí com a palavra parecendo? Parecendo que as condições eram favoráveis. Se eu não me engano, tem uma tradução que diz isso. Que as condições pareciam ser favoráveis. Ali, achei.
seguirmos os impulsos gerados pela obstinação dos nossos corações. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que parece é. Nem tudo o que parece favorável é favorável. A serpente parecia inofensiva. A serpente parecia estar querendo fazer o bem para Eva. Mas nem tudo o que parece é. E porque Eva decidiu seguir a obstinação do seu coração e acreditar no que estava ali parecendo ser, nós carregamos até hoje a doença mais terrível que existe. A doença do pecado. E assim foi com aqueles homens. E muitas vezes assim é conosco. Nós começamos a ver as coisas parecendo ficarem como elas deveriam ser, de acordo com a nossa opinião. E continuamos a embarcar. Continuamos a seguir viagem. Continuamos a seguir nossas vidas. Como se a direção do Senhor de nada valesse. Fazendo assim, ó, para o que Deus nos falou. Fazendo assim, ó, para o que Deus nos disse. Aqueles homens seguiram a obstinação dos seus corações. E quando os nossos corações estão obstinados, queridos, só quem já lidou com gente de coração obstinado sabe o quão terrível isso é. Tá ali na frente, tá assim, ó, a pessoa tá caminhando, a pessoa tá de olho fechado aqui, caminhando, daqui a pouco ela vai cair. E você tá lá, não vá por aí, não vai dar certo. Não, mas eu sei andar no escuro. Daqui a pouco cai. Corações obstinados nos levam a crer que as condições são favoráveis, quando na verdade nada está favorável para seguirmos em direção àquilo que a nossa mente e o nosso coração está querendo alcançar. Aqueles homens continuaram porque pareceu que era favorável. Confiar no que diz as aparências nos leva a trilhar um caminho muito perigoso. E olha o que é que diz no versículo 14, um versículo após. Amados, o inimigo é desse jeito. Ele faz a coisa parecer favorável. Aí quando a gente entra na situação, não dá dois tempos. Tudo começa a de fato se revelar como é. E a gente começa a enfrentar as severas tempestades que nós mesmos trilhamos. Que nós mesmos procuramos, que nós mesmos caminhamos para elas com os nossos próprios pés. Todavia, pouco tempo depois, o Espírito Santo me fala sobre pessoas que nesses dias vão receber propostas de Satanás. E eu não sou profeta do caos. Mas quando Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, ele trocou, porque naquele momento aquela proposta lhe parecia favorável. Tenha muito cuidado. O Espírito Santo fala ao meu coração, talvez por esses dias você vai se deparar com situações que aparentemente são favoráveis, mas que é uma verdadeira troca de bênção estabelecida por Deus por um prato de lentilhas. E Esaú foi considerado pelo Senhor, Romanos, se eu não me engano, nos diz isso, como alguém insensato. Não sejamos nós considerados pelo nosso Deus como insensatos por negociarmos o que Ele já planejou para nós por momentos passageiros de prazer. Mas voltando aqui. Pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão. Não foi mais nem vento, nem onda. Foi muito maior do que o que já estava. Um furacão conhecido como vento nordeste. Jeremias 17:9, você não precisa abrir, nos diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Sabe qual é a doença do coração? O pecado, a obstinação, a nossa vontade de sempre ir contra o que Deus estabelece ao nosso respeito. Cuidado com a voz da maioria. A maioria decidiu seguir viagem quando guiado por Deus e respaldado pela presença, tinha dito: não siga. Cuidado com a voz da maioria.
Querido, toda e qualquer decisão da sua vida só vá se a presença do Senhor te respaldar. Êxodo 33:15 nos diz que Moisés orou ao Senhor: não me faça subir daqui sem a sua presença. Que sejamos esses que vão orar e clamar ao Senhor: Senhor, não me faça mover um passo se a sua presença não me amparar, se a nuvem não estiver, se a coluna de fogo não estiver. Que sejamos aqueles que estarão conectados ao Pai e seguirão somente aos lugares onde Ele vai conosco e tomarão as decisões que Ele tomará conosco. Não faça nada se a presença do Senhor não te amparar. Não tome decisões, por menores sejam elas que pareçam. Não tome nenhuma decisão, por menor que ela pareça ser, sem a direção, sem a palavra, sem o sim ou o não do Senhor. E essa palavra, queridos, não é para minha glória, mas é uma palavra pontual para um começo de ano. Quando nós queremos fazer tantas coisas novas, mas às vezes não permitimos que o novo aconteça aqui dentro. E o novo diz respeito a ir na contramão do mundo e ouvir a voz do Senhor e segui-la. Me deixaram sem tempo. Corra ali para eu saber quanto tempo eu tenho. Tá vendo, minha gente? Eu cuido do tempo de todo mundo. Ninguém está cuidando do meu. Misericórdia, Senhor. Por que permanecemos na tempestade? Senso de autossuficiência. Senso de autossuficiência é a primeira coisa que nos faz permanecer empacados no meio da tempestade. O sangue de Jesus tem poder. Vamos correr. Versículo 15. 27:15. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Agora preste aqui atenção no versículo 19. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos. Repita aí. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Lançaram fora a armação do navio. Querido, se você ler o versículo 15 até o versículo 19, você vai perceber que o texto está voltado à primeira pessoa do plural. No português, o famoso nós. Então, identifica uma ação que era tomada ali por aqueles homens. E a voz do Senhor sendo rejeitada. E a direção do Senhor sendo esquecida. Aqueles homens tomando as próprias decisões. Aqueles homens fazendo o que lhes dava na telha. Aqueles homens fazendo o que eles acreditavam que seria a melhor forma de lidar com a tempestade. E essa é a primeira coisa que nos faz permanecer empacados. Depois que a gente já se meteu onde não devia. Aí a situação piora, porque a gente fica lá empacado. Nem sai. E só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Porque nós acreditamos que na nossa própria força a gente vai saber fazer alguma coisa. Sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. E não invente de fazer nada no ano de 2021 usando das suas próprias mãos como esses homens usaram. Porque sabe qual foi o resultado? Eles perderam coisas preciosas. Eles viram o navio ser destruído. E eles perderam a esperança, porque continuaram seguindo o fluxo, fazendo o que lhes dava na telha e acreditando que sem a ajuda e intervenção do Senhor conseguiriam sair daquela situação. E não conseguiriam. Senão por graça e misericórdia divina, nós não sobrevivemos às lutas que nos sobrevêm. Nós nada fazemos sozinhos. Nós nada podemos sozinhos. Tudo que nós temos nos tornado é por causa de um Salvador que desceu e morreu e se entregou e nos redimiu das nossas culpas, das nossas dores e dos nossos pecados. E é por causa desse Salvador amoroso que nos orienta que nós conseguimos vencer. Mas sem Ele, nada podemos fazer. Não se esqueça disso.
Não deixe que o senso de autossuficiência, eu posso fazer sozinho, eu não preciso da direção de Deus, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Aqueles homens foram fazendo na força do braço. E o trecho vai nos revelar que eles lançaram fora suas coisas pessoais, eles lançaram fora objetos importantes do barco, e eles ainda por cima perderam a esperança. Queridos, nós precisamos permanecer dependentes do Senhor. Nós precisamos permanecer sempre, sempre, sempre nos lembrando de quem nós somos: pecadores, mortos, podres, e de quem Ele é e do que Ele fez por nós. E tudo que fazemos por causa dEle. E tudo que hoje sabemos por causa dEle. E os planos que dão certo porque Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos respalda. Não invente, sendo bem nordestina, de fazer e se meter em nada cuja força do seu braço vai ser a força motriz que vai mover a situação, porque não vai dar certo. Quando tomamos decisões e seguimos fazendo o que acreditamos poder fazer pela nossa inteligência, esses homens estavam tomando atitudes baseadas na experiência que eles tinham de navegar pelos mares, mas não estava dando certo, porque eles estavam rejeitando a voz do grande marinheiro, que controla vento, que controla mar, que controla toda a nossa vida. É necessário nós nos humilharmos, é necessário nós reconhecermos que nós não somos nada sem Ele, nada podemos fazer. Precisamos reconhecer quando nós nos metemos nessas situações. Precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor e clamar por ajuda. Por isso, se você chegou aqui hoje envolto em uma situação difícil, porque você caminhou com as suas próprias pernas, reconheça que sem o Senhor você nada pode fazer. Peça a sua ajuda, arrependa-se, derrame o seu coração e tenha certeza de pronto Ele virá em seu socorro. Sabe, queridos, o segundo aspecto que nos faz permanecer dentro da situação tempestuosa é a perca da esperança. O versículo 20, o finalzinho nos diz que veio um ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Já eram tantos dias de tempestade, já eram tantos ventos, já eram tantas noites escuras, sem ver o sol, e o mar dando contra aquele barco, dando contra aquele navio, que aqueles homens perderam a esperança. Mas hoje eu quero te falar, independente do que aconteça, tendo você se metido em uma situação difícil, tendo a gente teimado e errado e decepcionado o coração do Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós nos rendemos, quando nós nos humilhamos e reconhecemos quem Ele é e quem nós somos e o quão carecidos somos de Sua glória, o Senhor renova a esperança. A esperança de salvação, a esperança de terra firme, a esperança de sair do meio do mar e chegar a um lugar seguro. Por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, em Deus sempre haverá oportunidade de novos começos. Eu estou aqui para falar sobre a boa nova do Evangelho. E a boa nova do Evangelho centra-se em um Deus que enviou o seu Filho para dar novos começos a uma humanidade que por si mesma estava condenada à morte, ao fracasso, à queda.
Em Deus sempre há esperança de novos começos. Por isso mesmo que você tenha um passado marcado de situações das quais você meteu os pés pelas mãos e talvez até hoje caminhando com Cristo, você ainda continue fazendo isso, você ainda se pegue fazendo isso, eu ainda me pegue fazendo isso. Quando nós reconhecemos a esperança para o nosso futuro. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, no seu tempo Ele nos exalta. E Ele nos dá a oportunidade de vivermos novos começos. Por isso, independente do que acontecer, mesmo enxergando à sua frente os ventos, as ondas e ouvindo o terrível barulho do mar, lembre-se de Hebreus 12, 2a. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a continuidade desse versículo diz: o qual suportou a cruz. Esse é um motivo pelo qual nós podemos olhar para Jesus e acreditar que nele há novos começos. Acreditar que nele há esperança, mesmo quando nós caminhamos para as tempestades e tomamos decisões que não deveríamos tomar. Porque por causa do que ele fez na cruz, nele nós podemos viver novos começos. E nele nós não precisamos perder a esperança. O terceiro aspecto que fez aqueles homens permanecerem empacados na tempestade foi a distância do secreto. Por causa do que eles estavam vendo, por causa do que eles estavam ouvindo. O versículo 20 diz que nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto eram tudo o que eles viam. Os ventos devastadores e o mar revolto. Eles não viam estrela, eles não viam sol, eles só viam noite e tempestade. E por causa disso eles se distanciaram de quem eles nunca deveriam ter se distanciado, do lugar do qual eles nunca deveriam ter saído, a presença, a intimidade, o secreto. Mas ainda havia um homem que conhecia o Deus de Israel de com ele andar. E mesmo no meio daquela situação difícil, permanecia em intimidade e conexão com o Senhor Deus. Foi criado em nós a conclusão de que quando erramos temos que nos afastar do Senhor. Não, queridos. O Senhor não tolera o pecado, mas Ele nos ama. Ele ama os pecadores. E quando nós erramos, nós podemos caminhar na certeza de que nele há perdão, na certeza de que nele há esperança, na certeza de que nele todas as coisas se fazem novas. Por isso, quando as coisas estiverem lá em cima e você estiver se sentindo o crente mais topado, esteja na presença. Mas quando as coisas estiverem lá embaixo e você estiver sentindo um Zé Ninguém espiritualmente falando, permaneça na presença, porque é essa presença que vai te sustentar, é essa presença que não vai permitir que você caia, é essa presença que vai lhe trazer de volta para caminho do qual você nunca deveria ter saído e vai te dar um empurrãozinho para você continuar trilhando o caminho que Ele já havia estabelecido. E como nós podemos sair dessas tempestades? Permanecendo na presença e cultivando uma palavrinha chamada intimidade. Olha o que nos diz o versículo 22. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante o que, igreja? Durante o quê? Durante o quê, meu povo? A noite era assustadora, era assombrosa naquele cenário. Durante o pior cenário que se podia imaginar, olha o que é que aconteceu. Apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo,
Paulo não havia deixado de pertencer ao Senhor. Paulo não havia deixado de servir ao Senhor. E essa é a postura que nós devemos ter em meio às tempestades. Por mais que Paulo tivesse sido o canal usado por Deus para anunciar que aquilo não ia dar certo, Paulo se enquadrava como um indivíduo que estava no segundo tipo de tempestade que eu falei no começo da pregação. Ele tinha sido colocado ali sem culpa alguma no cartório. Ele tinha sido colocado ali inocente. Ele tinha sido usado por Deus para advertir, mas por causa da teimosia da maioria, ele teve que passar por tudo aquilo, pela tempestade e tudo mais que precisaram passar. Mas ele continuou servindo ao Senhor. Mas ele continuou pertencendo ao Senhor. E nos momentos de erros, e nos momentos de dificuldade, e nos momentos que a gente bota pé pela mão e faz o que não devia fazer, nós precisamos ter a consciência de que precisamos voltar e continuar a servir ao Senhor, e continuar a pertencer ao Senhor, e continuar a cultivar intimidade com o Senhor, que é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos lavar e nos remir de toda condenação. Paulo permaneceu seguindo firme, olhando para Jesus e estabelecendo intimidade com o Senhor. Vida no secreto. Quem tem vida no secreto consegue enxergar Jesus, mesmo em meio às mais severas tempestades. Enquanto aqueles marinheiros e aqueles profissionais no mar só enxergavam tempestade, Paulo enxergava um anjo que havia descido do céu para lhe trazer boas novas, para renovar a sua esperança e para dizer: ei, tem jeito, ei, vocês vão chegar a salvo, ei, vai ter terra firme, mas com uma condição: eles têm que obedecer à minha direção. E Paulo diz no versículo 26: certamente seremos arrastados para alguma ilha. Era necessário seguir a direção que o Senhor havia dado. Era necessário voltar para onde havia caído e retomar, dessa vez ouvindo a voz de Deus e calando as vozes da teimosia e da obstinação do coração. O segundo aspecto que nos faz sair da tempestade é a obediência. E ao passo que obedecemos, permanecermos adorando ao Senhor. Olha o que aqui nos diz o versículo 35. O versículo 35 nos diz que, havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Eu quero que você volte os seus olhos para o graças a Deus. Paulo, no meio de tudo aquilo, se você for ler em casa, nós estamos com o tempo corrido, no meio de todo aquele cenário contrário, ele se preocupou com os seus companheiros e disse: comam, faz muitos dias que vocês não comem. Isso indica, queridos, que quem tem intimidade com Deus, quem vive no secreto, tem estabilidade para atravessar todo e qualquer cenário. Nós estamos aqui vendo um contraponto de um homem guiado pela direção do Senhor, de um homem que conhecia o Senhor, de com ele andar, de um homem que servia ao Senhor em todos os momentos da sua vida, e de homens que escolheram seguir os seus próprios caminhos e fazendo coisas na força do seu braço. Paulo estava preso por causa do evangelho. Paulo estava sendo levado para Roma para ser interrogado por César. Mas Paulo não deixava de adorar. Mas Paulo não deixava de nutrir o seu relacionamento com Deus. Mas Paulo não deixava de ouvir e seguir a direção do Senhor. Sabe por quê? Porque o relacionamento de Paulo com Deus não estava baseado no que Deus fazia, mas em quem Deus era. Nós precisamos basear o nosso relacionamento com o Senhor não no que Ele pode fazer ou deixa de fazer por nós, mas em quem Ele é e no que Ele já fez por nós. Porque se Deus nos soltasse nessa terra e não exercesse nada a nosso favor, a gente já devia ser muito grato por ter sido livrado da pena de morte do inferno lá na cruz do Calvário por Jesus. Mas nós desfrutamos dia após dia da bondade e da misericórdia que nos cercam. Nós desfrutamos dia após dia, mesmo errando, mesmo teimando, mesmo indo contra Ele, mesmo quebrando princípios. Ele é misericordioso para nos trazer de volta.
Paulo estava preso por causa do evangelho, mas ele não deixava de adorar o Senhor Deus. Paulo estava passando por uma tempestade da qual tinha sido conduzido, mas ele não deixava de adorar ao Senhor Deus. Paulo estava descansado. Paulo estava estável emocionalmente, porque a comunhão com o Senhor promove em nós estabilidade para atravessar até os momentos mais difíceis. Eu fico imaginando Paulo oferecendo comida aos marinheiros, e os marinheiros lá numa gritaria, num moído, como a gente chama, correndo de um lado para o outro, uns com mão na cabeça, já tinham lançado fora as malas, já tinham lançado fora os pertences, as preciosidades, e Paulo lá, pleno, porque estava firmado na rocha, que é Cristo, que estava firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. E olha o que é que esse mesmo Paulo escreve em Romanos 8, 38 e 39, você não precisa abrir. Estou bem certo de que nem a morte, Paulo enxergou diversas vezes a morte assim, nos seus olhos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos atravessar as tempestades que muitas vezes nos metemos, reconhecendo os nossos erros, nos submetendo às direções do Senhor e entendendo que, apesar de tudo, nada nos separa desse amor. Nada nos separa desse amor. E que nesse amor há novas chances e novos começos. E que nesse amor existe o terceiro aspecto e último que eu quero tratar com você nessa noite, que nos faz sair da tempestade. É por causa desse amor, do qual nada pode nos separar, que mesmo após enfrentarmos reações às nossas ações, porque o que esses homens enfrentaram foi isso. Foi uma reação a uma ação de desobediência. Mesmo após tudo isso, quando nós escolhemos começar de novo e ouvir a voz do Senhor, existe a certeza de que a terra firme sempre chega. A terra firme sempre chega. E olha o que é que nos diz o versículo 39. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Mas olha o que é que nos diz o versículo 44, a parte final. E assim ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvo em terra firme. Todos. Não foi somente os que desobedeceram à voz do Senhor, ou que obedeceu à voz do Senhor. Foram todos. Porque por causa da obediência de um, todos são abençoados. Sejamos nós o um que vai ouvir a direção, que vai obedecer e que vai ser bênção para os outros. Não sejamos nós aqueles que, por causa da obstinação do coração, por causa da teimosia, por causa do próprio querer, vão colocar em risco a vida de muitos ao nosso redor. Que Paulo seja o nosso exemplo. Todos chegaram a salvo em terra firme. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se você reconhece, se você decide ouvir a voz do Mestre, se você decide trilhar o caminho que Ele lhe propõe, tenha certeza, depois de toda tempestade, o sol nasce.
Depois de toda noite escura, Salmo 35b nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Depois de toda tempestade tem terra firme. Depois de toda tempestade tem dias claros, tem dias ensolarados, tem salvação. Depois da tempestade o sol nasce, amanhã chega, a terra firme também chega e as coisas começam a voltar para o seu devido lugar. Eles chegaram a uma terra firme que se chamava Ilha de Malta, e Malta significa mel doce, terra de mel. Depois que eles decidiram obedecer à direção do Senhor, depois que eles decidiram parar de lutar com a força do braço e depender do Senhor, reconhecendo o que haviam feito, eles chegaram a Malta. E a Bíblia diz que chegando em Malta, capítulo 28, versículo 1 e 2, eles chegaram a salvo em terra. Souberam que o nome da ilha era Malta e os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade. Depois da tempestade, o Senhor proverá novas porções da bondade e fidelidade dele para alcançar a sua vida. Leve isso com você. Depois de toda tempestade, tem terra firme. Depois de toda tempestade, tem calmaria. Depois de toda tempestade, tem uma Malta, uma terra de mel, para você chegar, colocar os seus pés no chão, sentir que não está mais em perigo e ser abençoado mais uma vez pela bondade e a misericórdia do Senhor Deus. Amém? Aleluia. Que o Senhor tenha te abençoado nessa noite.